Oi, Elô. Oi. Oi, doutora. Oi, Renata. Oi, Natasha. Oi, Janete. E aí? Oi, Elô. Tudo bom? Oi, Fernanda. Estamos aqui. Oiê. Saudades, Natasha. Tudo bem? A gente está aqui, estamos aguardando a doutora Cristiane. Obrigada, amore. Obrigada. Muito bom mesmo. Oi, Cri. Oi, amiguinha. Amiguinha. Cris. Hoje, Cri, vou falar com uma advogada, hein? Cristiane também. Ah lá. Cris. Aqui. Peraí que eu vou colocar. Ela tá conectando. Oi! Oi, como vai? Tudo bom? Tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite, o pessoal tá entrando. Tô vendo aqui uns nomes conhecidos. Matheus! Nosso grande Matheus. Matheus! Então, boa O noite a Alex, todos. Ai, peraí que meu celular caiu. Peraí que ele caiu. Caiu aqui do tripé. Vamos lá. Boa noite a todos. Hoje estamos aqui, o Instituto Imediate. Tenho o prazer de receber a doutora Cristiane Pina, que é advogada, pós-graduada em Direito Empresarial na São Judas, fez especialização na PUC em Direito Societário e, e fez especialização também na FGV Law, em tributação das estruturas e dos negócios societários. Que chique, hein, doutora? Fala sério, hein? Oi, Palavrão, né? Tanta coisa, tudo que se trata de tributos tem que ser complicado, né? é assustador, eu diria, né? Assusta todo mundo. Falou em tributação, já assusta. É verdade. E a gente resolveu fazer essa live, né? A Cris, pode chamar de Cris? Lógico, por favor. A gente resolveu fazer essa live porque. Aí, a doutora Cris, top mesmo. Porque teve um provimento agora, né, Cris, de julho, em que as nossas paixões se conectaram, né? A mediação e a recuperação judicial. Né, com os efeitos da pandemia, admitiu-se a mediação nas recuperações judiciais. E aí a gente resolveu, então, fazer um link, né? Eu falo um pouquinho de mediação, a Cris fala um pouquinho da recuperação judicial, da mediação na recuperação judicial, e aí a gente vai passar aí algumas informações bem interessantes e úteis aí para todos vocês, né, Cris? Isso É aí. Decorrente dos efeitos, né, da pandemia, né, o tribunal se atentando às necessidades que vão decorrer de todas essas dificuldades causadas, principalmente, né, as empresas que sentiram frente a todas essas dificuldades geradas pela pandemia da Covid, né, não é novidade para ninguém saber a quantidade de empresas que vem fechando, né, que estão encerrando suas atividades. Então, justamente visando cumprir o principal objetivo da legislação de recuperação judicial de empresas, que é tentar recuperar as empresas, fazer com que as empresas possam ter meios e viabilidade de se manter no mercado como uma entidade mantenedora de empregos e de geração de economia e renda, é sim, que o tribunal se atentou e finalmente viabilizou o uso da mediação como um instrumento para que possa, inclusive, ajudar as atividades do judiciário, porque, por exemplo, aqui na capital nós só temos 3 varas
Uhum. de recuperação judicial e, obviamente, diante de todo esse quadro pandêmico, as três varas não vão dar conta de todos esses pedidos judiciais. Então, exatamente nisso que a mediação vai ser um braço da justiça, né? Sim, sem dúvida. Então, a gente começa, vou começar falando um pouquinho da Imediate, né, do que a gente faz, um pouquinho da mediação, e aí a gente começa então com o link da mediação com a recuperação judicial. Tá? Ótimo. Então vamos lá. O Instituto Imediate é uma câmara privada, uma empresa, um CNPJ, né? Porém, o serviço dele é bem específico, né? Nós realizamos as mediações, conciliações e arbitragens, né? Nós somos credenciados pelo Tribunal de Justiça, então, através da mediação, nós fazemos acordos, né? E as arbitragens, nós proferimos sentenças, né? Nós decidimos. Então, essa é a nossa função. Lá na Imediate, o que eu fiz, né, Cris? As pessoas perguntam, Ana, mas você é especialista em quê e tal, né? E como que a gente vai limitar o conflito, né, Cris? Porque a gente pode trabalhar com tudo. E para organizar, o que eu fiz? Eu dividi em setores e coloquei especialistas top em cada setor. Então, por Claro, exemplo, porque ninguém é especialista em tudo, né, Ana? eu sou um instrumento, mas eu sozinha não faço nada, né? Sim, Então, eu preciso de pessoas que estejam ao meu lado. Então, eu tenho um time poderosíssimo e a gente dividiu em áreas. Então, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Condomediar, que ele é feito entre eu e a Ana Célia Noronha, que é ela é advogada e mediadora. Então, que é assim, espetacular, específico para condomínios. Então, vamos atender condomínios? Vamos atender condomínios pelo Condomediar. Então, nós temos o projeto de gestão de conflitos empresariais, né? Então, de que forma? Conflitos internos empresariais e conflitos trabalhistas. Quem é que encabeça esse projeto, né? É o Matheus Silva Mendes, e a Simone Mascoli Rodrigues, que faz a parte trabalhista, que é uma advogada espetacular trabalhista, que trabalha 25 anos em empresa, e ela é advogada e mediadora. Então, a gente está com um timaço, né? Em casos de relações familiares, né, a gente tem a Monique Câmara Rodrigues, e o Matheus também faz as mediações transformativas brilhantemente bem, né? A gente também fez uma área para atender os advogados, né? Que é a Heloísa Rinaldi, que trabalha com essa específica, com essa área. E aí, você caiu na nossa vida, né, Cris? Através da ótimo, que maravilha, Janete, que nada é por acaso nessa vida, né? Fala sério. querida E aí, Janete. exatamente, né? Super Janete fala sério. Que é a área de recuperação judicial, que a gente já sabia que é uma área que a mediação entraria, a gente não sabia quando e nem de que forma, mas a gente sabia que uma hora isso ia acontecer. Né? E aí Sim, você surgiu nas nossas vidas, né, Cris? E aí estamos aí com esse projeto de recuperação judicial, atendendo, né, tanto judicial quanto extra, que a gente vai explicar. sim, E é isso. Eu vou falar um pouquinho a respeito da mediação, só para dar um contexto, né? Esse discurso é o que eu faço nas sessões de pré-mediações judiciais. Tá? A gente tem sim, recebido os processos do Tribunal de Justiça para atender os processos judiciais, né? Então, eu sim, sempre falo que a mediação, a gente chama de, a gente executa, né, através de sessões. São sessões de mediação que tem duração de 1 hora, né? E que existe a figura que é importantíssimo, mediador, que ele tem a função de facilitar o diálogo de uma forma produtiva entre os interessados, sempre por meio, né, da colaboração e da cooperação. certo. Então, a gente sempre leva tudo
pelo lado da colaboração e da cooperação. E a mediação, ela tem alguns pontos bem peculiares e importantes que devem ser ditos, né? Então, o mediador, ele não julga, ele não é um juiz, ele não vai decidir absolutamente nada. Quem decide são os integrantes, são os interessados, né? E aí eu gosto muito de falar dos advogados, porque a presença deles é fundamental, até pela nossa formação em advocacia. A gente sabe que o interessado estar assistido por um advogado vai garantir a ele um bom acordo, né? E resguardar os seus direitos, né? Então, o mediador, ele não é juiz, e o mediador, ele é imparcial, ele está fora da situação conflituosa, né? E é importante também ser dito que a participação de todas essas pessoas é de forma voluntária. Então, ninguém é obrigado a participar de um processo de mediação, ninguém é intimado. Eu não intimo pessoas a participar de um processo de mediação. O que a gente faz, nós enviamos uma carta convite com um comunicado, né, explicando mais ou menos, e para a pessoa entrar em contato, e aí nós fazemos uma pré-mediação, que é nessa pré-mediação que é tudo isso que eu explico, como eu estou explicando agora, né? Sim. Então, é fundamental que tudo isso aconteça de boa fé, né? E a decisão é por conta dos participantes, o foco sempre na colaboração e na cooperação. E eu gosto também, Cris, as pessoas estão acostumadas com o processo judicial, né? Sim. Então, os advogados, eles sabem manejar o processo judicial. Mas a mediação, ela é conduzida de forma diferente. Então, eu gosto de fazer um comparativo, mas um comparativo de uma forma positiva, porque é diferente. E as pessoas precisam saber qual é a diferença, né, entre um e outro. Então, eu gosto, sim, de fazer um comparativo nesse sentido, né? Então, por exemplo, o processo judicial, as perguntas são feitas mais em caráter interrogatório, né? A gente se utiliza das perguntas como técnica, mas a gente traz sempre por um diálogo produtivo. A gente não vai fazer interrogatório. O processo judicial indaga-se os fatos objetivos, então tem as provas, né? Os mediadores, nós não vemos provas, a gente não analisa provas, né? Sim. O processo de mediação, a gente traz mais essa questão de forma subjetiva, vamos dizer assim, né? Então, o processo judicial também tem uma comunicação adversarial, né? De vez em quando eles estão lá, um contra o outro. A gente sempre traz, através desse diálogo, com acolhimento, né? Então, o processo judicial também fala-se do passado. Na mediação também a gente fala do passado, porém a gente tem um objetivo de... Meu Deus, caiu de novo. O engraçado é que assim, né, o processo de recuperação judicial, ele tem uma característica muito peculiar, que a antiga lei de falências, que é de 1945, já trazia para nós, que é a chamada antiga concordata. Que era concordata, o que é? Um acordaço, né? Chamava os credores para se fazer um acordo. Hoje em dia, como que isso é feito? Através da tentativa de recuperação. Então, se chama os credores também para fazer um acordo. Então, essa característica muito peculiar do processo de recuperação judicial, que é justamente chamar as pessoas para conversar, eu acho que é muito peculiar e muito característico da mediação, você não acha? Nossa, totalmente, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que bem suscetíveis a conversar, porque assim, você tem uma pessoa que está disposta a pagar uma dívida e você tem uma pessoa que está disposta a receber uma dívida. Porque se a pessoa quisesse pagar, ela não pediria a recuperação judicial. é verdade. Então, é muito mais fácil resolver um conflito desta forma, mas eu acho assim que todos querem ser
ouvidos. O problema é esse, o judiciário não tem tempo para ouvir, né? Exato. E todos, hoje as pessoas, elas têm carência disso, de serem ouvidas, seja num processo que envolve um caso de extremo sentimento, como é o processo de família, né? Como um processo que trata extremamente de casos, de questões financeiras, como é um processo comercial de recuperação judicial. As pessoas querem ser ouvidas, elas querem opinar, elas querem participar. E esse processo de mediação é exatamente isso, você não acha, Ana? É essa proposta que a gente faz, literalmente, realmente ouvir, e ouvir assim, né? Não é ouvir objetivamente, é ouvir realmente, às vezes, até porque as pessoas criam expectativas em cima de ações de outras pessoas. Então, Sim. sei lá, ficam chateadas e magoadas, e às vezes a gente vê isso em processos judiciais, muitas ações judiciais são porque criar expectativas em cima de algo que não foi cumprido. Então, então vou entrar com ação judicial por causa disso. Então, assim, Tá, né? então, assim a proposta é diferente. A proposta é diferente, Cris. Então, assim, a gente ainda está mudando a cultura, mudando a cultura, todo esse esforço do tribunal, né, e enfim, do NUPEMEC, das instituições, da OAB, de tudo isso, né, a gente tem visto que tem surtido efeito, tá? Sim, Nesses processos judiciais, a gente tem tido uma anuência bem positiva, inclusive dos advogados. Né? Teve até um processo que a própria advogada sugeriu que o cliente dela participasse, é ele que não quis. Mas nossa, ela, ela sim, aconselhou sim. E é muito interessante, Cris, porque é o seguinte, ó, olha os benefícios de tudo isso, tá? Porque eu faço uma proposta mesmo para essas pessoas. Né? A gente tem sim, que ser claro e transparente. Então, os benefícios de tudo isso, quando a pessoa mergulha nisso que eu estou falando, é que o desgaste emocional é infinitamente menor. Né? A rapidez com que isso acontece, né? Não existe trâmite cartório, juiz, o que existe é trâmite da Câmara. Então, é uma empresa privada, a gente faz rápido, tudo muito rápido. Então, isso gera uma economia processual e, consequentemente, uma economia financeira. O cumprimento muito desse grande. acordo, o cumprimento desse acordo ele é feito de forma espontânea. Porque você pensa, se a pessoa, se todo esse processo é voluntário, e se ela não é obrigada a fazer acordo e ela faz, é porque ela tem condições de cumprir. Né? Sim, E a decisão, ela não está entregando essa decisão para uma terceira pessoa julgar. É ela que está decidindo a respeito da vida dela. E isso sim. tudo põe fim ao litígio. Né, Sim. Cris? E Esse é o. mantém a continuidade das relações, né? Principalmente com o credor, que geralmente é um fornecedor, e é interessante manter a relação, né? Exatamente, exatamente. Não precisa acabar. Né? Muito pelo Sim, contrário, ela pode continuar. Então, todos sim, esses princípios, né, os princípios da mediação, a boa-fé, essa imparcialidade, a voluntariedade, a confidencialidade. Então, o que acontece num processo de mediação entre mediadores e fica ali. O mediador ele não pode ser testemunha daquele processo ou de nenhum outro processo. Né? Então, existe a confidencialidade, essa flexibilidade processual de ser mais leve, né? O caráter personalíssimo das pessoas participarem, quem realmente está envolvido no conflito. E o que existe é um termo de mediação. Se a mediação, se ela tiver um acordo, ela é frutífera, e se ela não tiver um acordo, ela é infrutífera. Né? Então, a nossa atividade é uma atividade meio. Eu não posso garantir que um acordo vai existir. Porém, eu tenho todas as ferramentas e os mecanismos para que aconteça. Né? Mas vai sim, depender muito das pessoas. Né? Das pessoas sim. estarem dispostas e predispostas a tudo isso. Né? Sim, agora E tem as aí, facilidades.
que é permitido fazer tudo online, né? É muito mais fácil, quer dizer, não há necessidade de deslocamento, não há necessidade também para se evitar, obviamente, a disseminação do vírus e contágio, até as audiências estão suspensas, então, assim, é muito mais cômodo, muito mais prático. Por que não participar? Por que o credor não participar? Né? Então, Exato. assim, não é? Ele quer receber, então vamos ver qual é a proposta, né? Vamos participar, vamos opinar, entendeu? Sim, Ele não é obrigado a aceitar, né? Então é sim. óbvio que é muito melhor do que você ficar sem receber nada e de repente correr o risco de não receber ou de acontecer uma falência e você receber uma pequeníssima parcela, né? Uhum. Cris, como se aplica a mediação na recuperação judicial? Bom, como se aplica é muito simples, tá? O provimento, ele veio simplificar isso de uma forma, assim, muito boa. Por quê? Porque o procedimento, ele já era simples na justiça, mas havia uma série de burocracias que deveriam ser cumpridas mediante a lei, como publicação Uhum. de editais, né? E isso tudo onerava muito a empresa, né? Tomava tempo. Então, assim, por mais que a justiça, com procedimentos eletrônicos e tudo mais, tentasse acelerar, não há como você fazer um processo desse, por exemplo, em 60 dias, como é previsto no procedimento. Uhum. Então, o que o provimento ele veio prever, tá? Primeiro, para que vocês possam entender, a recuperação judicial ela é feita em 3 fases. A primeira fase, que é a fase postulatória, que é quando o advogado ele faz a petição inicial pleiteando a recuperação judicial da empresa que está em crise. Então, ali ele demonstra o que levou à dificuldade da empresa, ele demonstra previamente, numa breve síntese, qual é a viabilidade que a empresa tem de se manter viva, né? Porque, obviamente, ela tem que ter uma capacidade de se recuperar. Enfim, e ele pede a recuperação. Depois disso, inicia-se a fase deliberativa, aonde vai se chamar os credores e os credores vão vir participar. É nessa segunda fase, que são 3 fases, postulatória, deliberativa e a fase final. É nessa fase aonde entra a mediação, que é Uhum. onde nós teríamos a Assembleia Geral de Credores, onde seria deliberar pelo plano e coisa e tal, que em vez de ter toda aquela burocracia que é prevista na lei, de publicação digital, de não sei o que, tal, os prazos de manifestação, não. O que acontece? Nesse provimento, que estipula esse projeto piloto de utilização da mediação, o que acontece? A fase postulatória ela não é feita mais judicialmente, ela é feita numa fase pré-processual. Então, Ah, a tentativa inicial ela é feita através de um e-mail que é enviado para mediacãocovid, tudo junto, @tjsp.jus.br, que foi um e-mail criado só para esse projeto piloto. E aí o que acontece? Enviou essa petição com esse pedido, que tem que ser feito através de um advogado, tá? Onde você vai anexar uma breve relato do que aconteceu, tal, que você precisa de uma recuperação e que você quer fazer através de uma fase pré-processual de mediação. O que vai acontecer? Você vai juntar a procuração do advogado, contrato social, CNPJ, tal. Em 7 dias, o provimento diz que tem que ser feita uma audiência que é chamada de audiência preparatória, onde vai participar o juiz, o mediador e o requerente, onde o juiz, na verdade, vai ouvir o requerente, tá? Ele vai fazer algumas perguntas para verificar se realmente existe a viabilidade de continuidade da empresa e coisa e tal. E nesse segundo momento, num segundo momento, o que vai acontecer? O mediador, aí ele vai passar a atuar sozinho, sem a necessidade do juiz. Aí ele vai passar atuando junto aos credores, de uma forma individualizada ou coletiva. Aí o mediador vai ver o que ele acha melhor. Se ele acha melhor procurar cada um dos credores, se ele marca sessões com o credor e com o requerente, ou se ele fala sozinho com cada requerente, onde ele vai costurando o plano. Para ele tentar fazer esses acordos,
E, lógico, todos os credores têm que ser tratados de forma igualitária, porque esse é um dos princípios da recuperação, tá? Não pode ter tratamento diferenciado. É Aí economia. ele vai tentando fazer essa postura e ele tem um prazo máximo de 60 dias para fazer isso. Terminou, conseguiu, ele vai fazer um relatório final para o juiz, vai ser marcada uma audiência final. E aí, o que vai acontecer? Nessa audiência final, o juiz assina e homologa o acordo. Ou então, o acordo pode ser assinado com firma reconhecida pelas partes e simplesmente levado para o juiz homologar. E ele tem força de título judicial. Então, ou seja, ele pode ser executado. E quais são as consequências, como é uma recuperação judicial? O devedor não cumpriu, convola em falência, tá? Hum, Então, assim, para os credores é uma garantia, porque ninguém vai procurar para fazer um acordo para inadimplir e ter a falência decretada. Ninguém vai fazer isso. O cara está fazendo isso porque realmente ele quer cumprir. É porque ele quer manter a empresa dele, porque não é fácil você ter uma empresa na praça, você fazer um nome, você ter todo o seu portfólio, seus funcionários. Então, assim, não é fácil você fazer o nome de uma empresa, por exemplo, que está há 50 anos no mercado e por causa de uma pandemia vai tudo por água abaixo. Então, muitos vão querer fazer a recuperação judicial e querer continuar com a sua empresa viva, tá? Então, isso, para o credor, é maravilhoso, porque ele vai ter sim. certeza. Muito dificilmente é possível, claro que é possível, mas muito dificilmente aquela pessoa vai querer inadimplir um acordo desse, porque ela realmente tem interesse em manter. Então, o que acontece? Com isso, vai se evitar mais um processo de recuperação judicial que vai tramitar aí durante 2, 3, 4 anos, publicações em jornal, gasto com custas judiciais, gastos com publicação. É lógico, tem os gastos com a mediação em si, tem, mas são infinitamente inferiores em relação ao que se gasta no processo judicial. E muito mais rápido, o desgaste emocional é muito menor, então, assim, vale muito a pena. Cris, em relação a, é possível fazer a recuperação extrajudicial? É possível fazer a recuperação extrajudicial, sim, tá? Muito já se discutiu sobre isso. A lei não veda, e há um princípio que não é proibido, é permitido, tá? E o que precisa? Precisa preencher os requisitos do artigo 48. Quais são os requisitos do artigo 48? A empresa ou empresário estar em atividade há pelo menos 2 anos, Uhum. não ter sido falido ou ser falido já ter as suas responsabilidades declaradas cumpridas por sentença transitada em julgado, tá? Não Tá. ter nenhum de seus sócios, controladores ou administradores condenados por crime falimentar e não ter tido nos últimos 5 anos concessão de recuperação judicial, seja pelo plano normal ou pelo plano especial, que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, tá? Entendi. Então, é possível sim, tá? Tem alguns créditos que a lei veda você colocar no plano de recuperação extrajudicial, tá? Que eles não podem entrar, que seriam os trabalhistas, os tributários, Uhum. os que têm garantia fiduciária de arrendamento, que tem cláusulas, contratos com cláusulas de revogabilidade ou de retratabilidade, tá? E os créditos que são oriundos de adiantamento de contrato de câmbio, tá? Compra e venda com reserva de domínio. Esses não poderiam entrar, mas são coisas muito específicas. Agora, os demais créditos, todos eles podem entrar na recuperação extrajudicial. Entendi. Cris, Me perguntaram o número do provimento. É isso. o provimento CG 19 de 2020, tá? Ele é agora de julho, tá bom? Cris, quais são os meios utilizados para se fazer a recuperação, né? Os requisitos que precisam ser preenchidos?
Então, muitas pessoas, elas falam assim, né? Ai, como é que eu vou fazer a minha recuperação? É só negociar e pedir mais prazo para pagar? Não, a gente tem muitos meios que podem ser utilizados. É que as pessoas não pensam nisso, mas elas só pensam em negociar prazo e pagamento, juros e coisa e tal. Mas você pode, por exemplo, fazer cisão, incorporação, fusão da empresa. Por exemplo, teu credor pode ter interesse, tá? Você pode fazer alteração de controle societário de empresa, substituição dos administradores da empresa, por exemplo, os credores acham que os administradores da empresa que levaram ela a estar naquela situação. Então, podem os credores, inclusive nessa mediação, negociar. Não, nós vamos, eles podem exigir isso. Não, nós concordamos em dilatar o prazo e tal, mas nós queremos substituir os administradores. Eu quero que seja contratado um administrador independente que não a família, por exemplo. Isso acontece muito em empresa familiar, tá? Com conflitos familiares. Aumento de capital social, pode acontecer concessão de direitos de eleição, de voto ou de veto de algumas matérias pelos credores, criar um conselho de credores, criar uma sociedade com propósito específico para receber os ativos daquela empresa, para que aquilo, criar um patrimônio de afetação, para que aquela empresa não perca aquele patrimônio, para que fique garantindo o pagamento daqueles credores. Pode-se fazer o trespasse ou arrendamento do estabelecimento. Então, por exemplo, eu sou credor de várias lojas da rede Starbucks. Então, você vai me pagar como? Você vai me arrendar ou vai me trespassar, passar um dos seus estabelecimentos para mim. Tá? Isso é possível. Pode-se fazer também reduções salariais, redução de jornada, mas lógico que aí a gente vai precisar de intervenção do sindicato, a lei exige, tá? Pode acontecer a decisão sobre venda de bens, emissão de valores mobiliários, que são debentorizações, para quem é credor de uma sociedade anônima. Pode acontecer de se querer administração dos componentes da empresa. Pode também se querer fazer constituição de usufruto das cotas da empresa, entendeu? Eu sou seu credor, então eu quero o usufruto das cotas da empresa. Então a pessoa ela vai passar a receber os rendimentos das cotas da empresa do sócio. Isso pode acontecer também. Então, assim, são inúmeras coisas que as pessoas elas não conhecem todos os meios que se tem para se receber um crédito. Tá? Não é só através de um pagamento. É lógico que aí teria que se ter contratar uma pessoa independente para acompanhar as contas da empresa, fiscalizar, daria um pouco mais de trabalho, um pouco mais de gasto, mas quando se trata de uma empresa de médio, de grande porte, isso vale muito a pena, tá? Sensacional, bem legal, hein? E existe algum tratamento assim favorável às microempresas e empresas de pequeno porte? Existe, que é o chamado plano especial, tá? Que é o plano que a empresa pede para pagar fiscais, nem com garantia real, e nem o adiantamento do contrato de câmbio. Mas isso é muito bom quando a empresa, por exemplo, deve só para bancos, porque conseguir aprovação de bancos é horrível. Então, eu já tive um caso desse, tá? A pessoa jurídica devia só para bancos e ela estava até aqui e conseguir aprovação com bancos é super difícil. Então, no plano especial para micro e pequenas empresas, você apresenta um plano onde você vai pagar em 36 parcelas com juros da taxa Selic, que é um pouquinho alto, né? Mas você vai dividir o seu débito em 36 vezes. E aí você não precisa de aprovação de credores. Agora, é lógico que com a mediação é muito mais fácil você conseguir.
Bancos privados, muito mais fácil. Agora, banco público, como Caixa Econômica, Banco do Brasil, mais difícil, né? Porque depende Entendi. de aprovação, de conselho, coisa e tal. Mas nesses casos você pode, a mediação é fantástica também. Se não conseguir pagar em 36 vezes em mais, aí a mediação vai ajudar muito. Sensacional, sensacional. Cris, incrível, né? Mas o nosso tempo já voou, viu? Voou, né? Você Voou. vê uma conversa como voa. Quando a gente fala do que a gente gosta, As nossas reuniões são pelo menos 2 horas, né? é verdade. Então, aqui a gente finaliza, né? O que eu gostaria de falar, então, aqui é que a gente acabou de montar, né, essa estrutura toda de recuperação judicial para auxiliar, né, os empresários, os advogados, enfim, Advogado. nesse processo, né, de recuperação judicial, né, tanto na fase judicial quanto na extra, né, Cris? Sim. Enfim. E aí é isso, tá travado. Puxa vida. É. Deu uma travadinha para mim aqui enquanto eu estava falando, mas depois voltou. É verdade. Será que agora deu ou não, né? Mas enfim, Cris. Aí, então é isso. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, né? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Sem dúvida. E esse é um assunto, na realidade, a gente aqui abordou a ponta do iceberg, né? Foi É só uma. uma pincelada, porque cada tópico desse aí dava para render uma live, viu? Exatamente. Então, a nossa proposta aqui, a gente vai fazer mais lives a respeito desse assunto, né, de recuperação judicial especificamente, né? E cada tópico desse realmente vai ser uma live, com certeza, né, Cris? Sim, e bom, quem quiser, né, os advogados que quiserem, inclusive, contatar o Instituto Imediate, fiquem à vontade. As recuperações extrajudiciais podem ser, inclusive, requeridas diretamente no Instituto, e aqueles que quiserem pedir para a recuperação judicial diretamente no tribunal, podem indicar também o Instituto Imediate para ser o mediador da sua recuperação, já na Exatamente. questão inicial. Pode nomear a Câmara, né? O Instituto Imediate para a realização das mediações. Sim, é isso aí. A gente está aqui para auxiliar nesse momento, né, as empresas e tentar o máximo possível aí, não só a saúde dos brasileiros, mas das empresas brasileiras também, né? Sem dúvida nenhuma. Então, Cris, muito obrigada. Agradeço a todos pela presença, pela participação, pelos comentários Obrigada. e até a próxima. Um beijo, querida. Beijos, Um beijo a todos vocês, queridos. Fiquem com Deus. beijos a todos. Tchau, tchau.